seguir aqui com o nosso conteúdo. Ô, professor. Oi. Atropelaram o poste do Thiago lá, ele tá sem net. Depois a gente passa a atividade para ele. Beleza. Vamos lá, gente. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sindicato profissional e vamos falar também, provavelmente vai dar tempo, do Olerite, tá? Então, o que é um sindicato, gente? É uma organização que vai defender as políticas coletivas e que vão lutar pelo progresso dos direitos e benefícios para os trabalhadores. Só que vamos pensar o seguinte, né? Se eu tenho apenas um lado lutando, a chance da gente ter uma estrutura de desigualdade é grande. Então, na verdade, o que acontece é que o sindicato ele vai trabalhar da seguinte maneira. A gente tem sempre o sindicato da categoria e a gente tem o sindicato patronal. E, né, dá para entender bem o patrão. E o que acontece? Esses sindicatos, o da categoria e o do patrão, eles vão tentar sempre chegar em um acordo sobre reajuste salarial, mudança, de repente, de jornada de trabalho, aumento ou não dos adicionais de periculosidade, adicional de insalubridade, adicional noturno e da hora extra, tá? Então, ele sempre vai lutar por essas coisas. Um lado sempre tentando puxar o benefício maior para o trabalhador, o outro lado tentando se proteger mais, e aí quando a gente tem dois lados atuando juntos, eu consigo um equilíbrio maior, e aí um não sai tão prejudicado em relação ao outro, a gente chega em pontos de equilíbrio, tá? A gente pode encarar os sindicatos como uma evolução, para quem tiver lembrado lá da época da escola, que deve ter estudado, das guildas medievais, né? Na época medieval, a gente começa a ter a organização de grupos de trabalhadores. Naquela época ainda não era para buscar por melhores direitos, tá, gente? Era só para trocar conhecimentos. Então a gente tinha a guilda dos pedreiros, dos sapateiros, né? Isso depois some durante um tempo na história e ela vai retornar lá com a Revolução Industrial, que é quando a gente começa a ter a ideia de sindicato que a gente tem hoje, ok? Então, ele vai ser dividido muitas vezes de acordo com a categoria profissional. Então, por exemplo, quem trabalha no comércio é um sindicato. Quem trabalha, por exemplo, professor é outro sindicato. Quem trabalha, por exemplo, como no banco é outro sindicato. Quem trabalha como... O que mais? O cara trabalha, por exemplo, com uma parte de prestação de serviços na área de eletricidade. É outro sindicato que eu posso ter. Então, cada grupo de profissionais vai ter um sindicato. Ô, Marcelo, e quem tem faculdade, os engenheiros, os arquitetos, os advogados, eles se reúnem em sindicatos também? Então, gente, teoricamente sim. Mas aí, nesse caso desse pessoal, primeiro que ele não é uma categoria em si, ele não é algo que depende de um patrão, muitas vezes. Ele está mais como um profissional autônomo. Mas vamos supor que eu precise. Eu vou substituir o sindicato, no caso dessas pessoas, muito normalmente, pelos órgãos e conselhos de classe, tá? Então, o médico ele tem lá o Conselho Regional de Medicina, o advogado tem a OAB, e por aí vai. A gente substitui e esse pessoal acaba tendo a mesma função, praticamente, que o sindicato. Ok? Alguma pergunta até aqui, gente? Pelo silêncio de vocês, eu vou deduzir que entenderam, eu vou seguir. Olha só, gente. O que acontece? Isso aqui é uma estrutura do sindicato, tá? De acordo com a lei depois da reforma reforma trabalhista. Então, os sindicatos eles se organizam em sindicatos
federações e, por cima de tudo, a confederação. Então, como funciona isso? O sindicato seria aqui na cidade. Então, por exemplo, Rio Preto tem o sindicato dos comerciários, trabalhadores do comércio. Votuporanga tem o sindicato dos comerciários também, Mirassol, Badibacite, Catanduva. Então, cada cidade tem o seu sindicato. Ele é um por unidade de município. Eu não posso ter dois iguais no mesmo município, ok? O que acontece? Quando eu junto 5 sindicatos, teoricamente eu formava uma central sindical. Ela ficaria aqui no meio do caminho. As centrais sindicais, se eu juntasse pelo menos 5 grupinhos dela, formavam as federações, que normalmente é com sede no estado. Tá? Então, o estado de São Paulo tem uma federação, o estado de Minas, outra federação, o Ceará, outra federação. E essas federações se reúnem em uma confederação. É uma só no país, uma confederação só no país. Ok? O que acontece, gente? Com a reforma, essa reforma aqui dessa lei, da 13.467 de 2017, os sindicatos eles perdem um pouco da sua força de negociação porque a gente cria um novo órgão chamado Comissão de Empregados. Tá? Ele não está preso ao sindicato, a Comissão de Empregados ela não é ligada ao sindicato, ela não tem ligação com o sindicato. O que acontece é que o pessoal da Comissão de Empregados ele passa a ter o poder de negociar com os patrões. Então, como funciona? Ao invés do Lucas se filiar ao sindicato, ele entrou na Comissão de Empregados da empresa dele. E agora o patrão, ele não é mais obrigado a negociar com o sindicato, ele pode negociar diretamente com a Comissão de Empregados da empresa dele. Isso fez com que os sindicatos perdessem um pouco de poder junto com uma outra mudança que eu já vou falar, tá? E isso, de certa forma, pode, não estou falando que mas pode ser prejudicial se isso aqui não for muito bem trabalhado. Porque, de repente, eu coloco ali na comissão de empregados um cara que não quer lutar de verdade, ele está ali porque o patrão mandou ele entrar. E ele era um cara popular, foi eleito como presidente da comissão. Gente, será que esse cara vai lutar realmente pelos melhores benefícios da sua categoria? O sindicato, para ele se manter, ele precisa de verbas. Tá? Essas verbas, elas vêm das seguintes fontes. Contribuição sindical. É um desconto que era realizado anualmente, no mês de março, e que correspondia a um dia de trabalho profissional. Então, você pega lá, por exemplo, o cara ganha R$ 1.200, ele trabalhou 30 dias, o mês tem 30 dias, então 1.200 por 30 vai dar R$ 40, vai descontar R$ 40 esse cara. Tá? Todo ano, independente dele ser ou não filiado ao sindicato. Isso foi obrigatório até 2017. Em 2017, com essa lei que a gente viu ali atrás, isso deixou de ser obrigatório. E aí, gente, a pessoa ela pode ou não contribuir, vai ser uma escolha do profissional, do trabalhador. Esse valor é descontado pela empresa e ela vai repassar isso para o sindicato. Como? É uma guia, tá? A guia de recolhimento de contribuição sindical que a empresa preenche e paga. Como se fosse um boleto. Ela foi lá e pagou o boleto para o sindicato. Ok? Tranquilo. Alguma pergunta quanto a isso, gente? Então, sigamos. Outra fonte que a gente tem é a contribuição assistencial. A contribuição assistencial, ela se refere a conquistas alcançadas pelo sindicato em suas negociações. Então, o sindicato negociou por um aumento de salário do trabalhador.
Conseguiu, vai descontar a contribuição assistencial. O desconto, ele ocorre na época do acordo, tá? Ou da sentença. Como assim, Marcelo, sentença normativa? Se não houver acordo entre as partes, um juiz vai precisar decidir. E aí essa decisão do juiz, ela recebe o nome de sentença normativa, porque ela cria uma norma, ela cria uma lei para eles. O valor é definido em assembleia e, se for por sentença, é o tribunal que vai decidir. Só tem um detalhe, gente. Antigamente, essa contribuição assistencial, ela necessariamente era para todos os trabalhadores daquela categoria, independente também dele ser filiado ou não. Hoje, os tribunais já vêm entendendo que só vai pagar quem for filiado ao sindicato. Agora, vamos pensar o seguinte. A Samira não se filiou ao sindicato, ela não se interessou, não é obrigatório, perfeito. Vocês acham que é justo ela ser beneficiada e não contribuir com nada por isso? Ela não vai pagar nada por isso? Ela vai ter um aumento de salário também? Vocês acham? Você acha que é justo, Samira? Você acha que é justo, Daniel? Eu não entendi o assunto da Samira aí, professor. Tá, vamos imaginar o seguinte. A Samira, ela tinha um salário de 1.500 e teve um reajuste salarial que subiu para 1.600, o salário da categoria dela. Todo mundo que tem o mesmo cargo que ela vai subir para 1.600. Ela não é filiada ao sindicato, ela não foi se filiar, porque para você fazer parte, você tem que fazer uma filiação. Quase como um clube, você tem que se filiar ao clube, você tem que se associar ao clube. O sindicato é a mesma coisa. Ela não faz parte. Vamos imaginar que o Daniel faz parte. O Daniel também vai aumentar o salário dele de 1.500 para 1.600. Só que o Daniel, ele vai ter que pagar uma contribuição no primeiro pagamento, tá, gente? É no primeiro ali, contribuição no primeiro pagamento para o sindicato. E a Samira não. Vocês acham que isso é justo? Não, jamais. Jamais. Então, o tribunal também, ao mesmo tempo que ele entendeu agora que só vai pagar quem foi beneficiado, quem é filiado ao sindicato que paga, ele também tem entendido agora que o benefício alcançado pelo sindicato só se estende àquele funcionário que é filiado. Então, se a Samira não é filiada, o salário dela não vai ter reajuste. Aí, no caso dela, fica por conta da empresa. Aí, se a empresa tiver um reajuste salarial, fica por conta dela. A empresa sozinha reajustar para todos os funcionários, tudo bem. Mas ela não vai se beneficiar por essa do sindicato. Ah, sim, entendi. Tá? É uma decisão nova, é uma decisão recente, então isso não adianta olhar na apostila, isso não tem, porque isso é do ano passado, tá? Então, não tem ainda na apostila, não teve nem como, né? A apostila de vocês são a turma entre 2018, nós somos de 2020, a decisão é de 2019, não tinha como estar no material de vocês, mas eu estou trazendo essa novidade para vocês, ok? Temos ainda a mensalidade sindical e a contribuição confederativa. E essas só paga mesmo, essa sempre foi assim, só paga quem é filiado. A filiação é facultativa, mas ela costuma trazer alguns outros benefícios. Então, tem sindicato que tem clube, tem sindicato que dá cursos, tem sindicato que tem, né, cabeleireiro, manicure, pedicure, que muitas vezes só vai poder fazer uso quem é filiado. Tá? Eu vou dar um exemplo, eu falei que a OAB ela substitui, entre aspas, o sindicato. A OAB ela tem colônia de férias. Tá? O chalé para casal, um chalé, né, que costuma ser caro num hotel fazenda, para mim sai por R$70 no chalé da OAB, porque eu sou filiado. Tá? Então, olha os benefícios, né?
Ah, Marcelo, então você acha que todo mundo deve se filiar? Não, eu acho que cada um sabe o que é melhor para si, gente. E aí eu acho que cada um tem que fazer aquilo que considera mais interessante para a sua vida, para o seu negócio. Ok? Ô, professor, Oi. geralmente os sindicatos, essa mensalidade é geralmente com valor monetário ou é a porcentagem de salário ou coisa assim? Não, ela é um valor fixo para todos os filiados, porque eu posso ter dentro do sindicato pessoas com salários diferentes. Então, a mensalidade é valor fixo. Entendi. Tá? As contribuições, a contribuição assistencial, não. A contribuição assistencial ela vai ser com base em porcentagens. Né? O dia aquela que não existe mais, que a gente falou, que era o dia de trabalho, também era com base no seu dia de trabalho, ou seja, se eu ganho 1.200, eu vou pagar uma coisa. O Diego ganha 2.000, ele vai pagar mais, porque o salário dele é maior. Mas aqui não, aqui a ideia é de mensalidade mesmo. Por ser mensalidade, é um valor fixo. Lembrando que cada sindicato vai ter o seu. O sindicato dos comerciários vai ser um valor, o sindicato dos motoristas, por exemplo, vai ser outro valor, não é a mesma coisa, né? Porque são estruturas distintas. Alguém mais queria perguntar? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Diego. Respondeu sim, professor. Obrigado. Alguém mais tem alguma dúvida sobre o sindicato, gente? Professor, tem uma. Pois não. No caso, assim, na criação de um sindicato, é uma votação da população da cidade para atribuir um tal setor de sindicato ou é escolha da prefeitura, algo do Não, tipo? a prefeitura A não tem empresa? poder, né? O sindicato ele é um órgão que não é ligado diretamente ao poder público, então os órgãos públicos não têm opinião sobre isso, né? O que acontece é o seguinte: vamos imaginar que surgiu uma nova profissão que está crescendo e não tem ainda em Rio Preto um sindicato. Pode ser iniciativa de um trabalhador dessa categoria ou de um grupo de trabalhadores que decide se unir para montar o sindicato. Eles vão ter que passar por aprovação, né, de toda aquela estrutura que eu falei, da confederação, tudo isso, se elas já existirem, porque ele é ligado, né, uma ligação, é uma estrutura. Igual a gente viu aquela pirâmide que eu coloquei lá, é uma estrutura mesmo, ele é a base da pirâmide, então tem que ter gente acima, muitas vezes. E se, quando está formando, gente, eu vou ser sincero com vocês, pode ter algumas briguinhas, algumas dores de cabeça que podem acontecer e às vezes vai precisar a lei intervir. Eu vou dar um exemplo aqui no Preto, a gente passou por isso no sindicato dos fotógrafos. Tá? A gente teve duas pessoas distintas tentando organizar. Uma simplesmente virou uma dessas pessoas, simplesmente começou a fazer o seguinte: mandou lá um boleto para o Daniel, um boleto para o Kevin, um boleto para o Lucas, um boleto para a Isabela, falando assim: ó, agora você tem que pagar que é do sindicato. Essa é a mensalidade. Peraí, gente. Primeiro que a filiação é facultativa, ninguém é obrigado a se filiar. Né? Ninguém pode chegar lá e falar: Daniel, você vai se filiar ao sindicato. É uma opção, é uma escolha sua. Né? Ser ou não sindicalizado. Porém, esse cara não conseguiu. O outro grupo conseguiu a assinatura do pessoal, conseguiu, porque você vai ter que fazer uma ata de abertura, você vai ter que ter toda uma documentação, existe uma série de documentos que são exigidos pela lei, eu não vou ter isso aqui, né? Eu posso procurar, depois eu te mando, mas tem uma série de documentos, irregularidades que a pessoa vai ter que criar para poder criar um sindicato, se tornar, né, o sindicato. Um detalhe, tá, gente? O presidente do sindicato não é cargo vitalício. O presidente do sindicato é eleito pelos trabalhadores daquela categoria e ele vai permanecer durante um tempo. Depois disso, ele pode até tentar se reeleger. Campanha eleitoral, igualzinho a gente já conhece como funciona uma campanha eleitoral. Tá? Mais alguém? Então, sigamos. Não vai dar tempo da gente falar muita coisa sobre o Colerite,
mas nós vamos começar, tá? Então, o que é o Olerite? Ele é um documento que vai ter todos os dados de recebimentos, ou seja, entrada de dinheiro e descontos de um funcionário durante um determinado período de tempo, né? Um mês, normalmente, que é que a gente tem o prazo para pagamento de um salário. Ele foi criado por um cara, um americano, um empresário americano, chamado Herman Olerite. Tá? Opa, escrevi errado, deixa eu apagar. De novo. Herman Olerite, agora escrevi certo, que ele criou um sistema de cartões furados para controlar o pagamento do salário dos funcionários. Então, o que ele fazia? Ele tinha um cartão que era o do ponto. Então, o Daniel veio trabalhar, eu vou lá e furo o dia. O Kevin veio trabalhar, vou lá e furo o dia. O Lucas faltou. Não vai ter furo. Chegou no final do mês, o que ele fazia? Ele contava quantos furos tinha para saber quantos dias de trabalho para pagar o salário da pessoa. Nossa, Marcelo, que precário. Gente, hoje que a gente tem sistemas informatizados, é precário, mas para a época, isso foi uma inovação. Né? Gente, só para vocês terem uma ideia, o Herman, ele era um cara tão inteligente que ele é um dos fundadores da IBM. A IBM é uma das maiores empresas de parte de processamento de dados e tecnologia do mundo, até hoje. Tá? Então, ela foi uma das primeiras a criar um computador. E o Herman estava envolvido nisso. Então, olha, né? Esse recibo ele precisa ser guardado tanto pelo funcionário quanto pelo patrão. Por quê, gente? Porque se houver algum erro de pagamento, aonde que eu justifico? Onde que eu vejo isso? Lá. Ah, ó, eu paguei para o Daniel, o salário dele, e eu perdi. Não, vou fazer o contrário agora. Eu estou trabalhando para o Daniel me pagou, só que o responsável lá pela empresa do Daniel perdeu a via dele do Olerite. E o Marcelo, muito malandro, foi lá e meteu um processo falando que não recebeu o salário. Em questões trabalhistas, a responsabilidade de provar é do patrão. Ele não tem como provar porque ele perdeu. Sabe o que vai acontecer? O que vocês acham? Pagar de novo. Vai pagar de novo. Então, precisa. E para o funcionário também, gente, porque se ele precisar um dia, de repente, entrar com uma reclamação trabalhista contra a empresa, é isso aqui que ele tem para se garantir, para se estruturar. Ok? Tranquilo até aqui, gente? Professor, Oi. Tem algum prazo para a empresa contabilizar a entrega dos Olerite ou não? Pode passar mais de um mês, 2 meses? Não, na verdade, o que acontece? O Olerite ele tem que ser assinado, entregue para o funcionário, assinado digitalmente, assinado fisicamente ou digitalmente, que hoje a gente já tem essa possibilidade também, né? Até a data do pagamento. Então, na verdade, não vou nem colocar até, na data do pagamento. Então, vamos imaginar que o patrão pagou você no 5º dia útil. Lembra que ele tem até o 5º dia útil para pagar? Isso. Ele pagou no 5º, né? Então, nesse dia, ele tem que te entregar o Olerite para você assinar. Claro, gente, que pode acontecer coisas específicas, por exemplo, assim, ó, olha, houve um imprevisto, o escritório não conseguiu enviar hoje o Olerite a tempo antes do Daniel sair. O Daniel vai embora, por exemplo, 2 horas da tarde, o Olerite chegou às 4.
Eu não vou obrigar o Daniel a ficar esperando até as 4 pela chegada do leite. O que vai acontecer? No dia seguinte, ele assina. Infelizmente, a realidade é que, como ele tem que assinar isso na data, ele vai ter que assinar o quê? Com a data do dia anterior. Tá? Assim, gente, o ideal, o correto, vamos ser sinceros, o correto é que tem que ser feito na data. Pode acontecer, de repente, passar? Pode. Vou fazer uma coisa. Carla está aqui. Carla está aqui. Carla, está com os ouvidos. Não ouve não que eu vou falar. Eu não venho dar aula, gente. Eu não dou aula de quinta-feira. Vamos imaginar que o quinto dia útil caia na quinta-feira. A escola não me obriga a vir até aqui na quinta-feira para assinar o Olerite só. Né? E eu estou consciente disso, gente. Tá? Eu estou consciente que eu estou fazendo isso. É uma daquelas coisas que eu falo assim, a gente tem que saber o que está acontecendo. Já pensou, de repente, você mora do outro lado da cidade? No meu caso é fácil, eu moro aqui pro centro. Mas já pensou, se você mora do outro lado da cidade e tem que atravessar a cidade inteira só para vir assinar o Olerite? Né? E pessoas que, de repente, moram em Mirassol e vêm trabalhar em Rio Preto. Você já pensou uma dessa? Agora, eu não posso passar. Agora você falou, não, mês seguinte. Não, mês seguinte não pode. Agora, uma coisa que acontece é o seguinte, nós vamos ver aqui, ó. Semana que vem nós vamos estudar isso com calma, mas só para mostrar aqui, ó. Aqui tá, ó, janeiro de 2011. Esse Olerite, ele na verdade está fazendo um pagamento, é um pagamento que está sendo feito em fevereiro, referente ao mês de janeiro. Porque lembra, primeiro eu trabalho 30 dias, depois eu recebo o salário, né? A gente tem essa estrutura. Na semana que vem, gente, o que é que nós vamos ver? Nós vamos analisar o que é que tem no Olerite. Nós vamos analisar o que é cada item ali do Olerite. Tá? Por quê, gente? Porque é importante que vocês saibam a estrutura do Olerite para a vida de vocês. Eu não estou nem falando agora só necessariamente questão de curso, tá, gente? Profissionalmente, é importante que vocês entendam a estrutura do Olerite, até para entender o que é que está sendo pago ou não, o que está sendo descontado eventualmente, ok? Pessoas queridas do meu coração, muito obrigado pela participação de vocês. Semana que vem, então, a gente vai terminar essa questão do Olerite e vamos falar sobre férias, tá? Férias tem muita coisa para falar, gente. Ok? Ok. Então, tá bom. Certo. Muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês semana que vem. Até lá. Até, professor. professor. Bom final de semana. Para vocês Tchau. também. Bom final de semana para todos. Para vocês também, gente. Tchau. Tchau. Falou, professor. Obrigado. Falou.